5, 6 horas, por causa do sino. Carol, com muita felicidade que a gente chega no quarto domingo dessa série, né, cara? E eu tô feliz pra caramba. Eu já disse porque na introdução da série, o fato de a gente tá falando de pecado. Caramba, falar em pecado, os caras surgem. Rapaz, o culto hoje vai ser de bandido mesmo. Fica à vontade aí, viu, gente? Olha só, pra quem tá aqui pela primeira vez, tem café ali, ó. O coffee, como é que é? Open bar. Tem café e água de graça ali, velho. Fica à vontade. Esse sofá, você pode sentar. Fica como você achar mais confortável, viu, velho? Só não ronca que aí é tenso. Mas olha só, hoje a gente vai falar, bicho, sobre o pecado da ira. E isso vai ser um sermão irado. Mas olha só, eu queria orar mais uma vez, queria orar também. Porque oração e tatuagem nunca é demais. Já dizia o profeta, né, Nath? Deus confirmou ali. E é o seguinte, cara, eu acho que é desafiador pra gente em 2015 falar de pecado. Como a gente tem dito aqui, o conceito pecado está em desuso, cada vez mais em desuso. Na verdade, tudo que a gente tinha, porque antes era muito fácil, as pessoas tinham uma lista de pecados para dar para as pessoas. Você entrava na igreja, o cara te dava uma lista e era enorme. E dependendo da igreja, a coisa ia aumentando. Eu tenho um amigo, ainda é meu amigo, e ele fez um retiro, logo que ele chegou na igreja. Não vou dizer que é Assembleia de Deus não, já que Deus está revelando, mas isso não tem nada a ver, né? Poderia acontecer em qualquer lugar. E aí, chegando lá no retiro, tinha uma lista de pecados que você tinha que renunciar. E aí, não só tinha que anotar o pecado, mas na hora que falava o nome do pecado, você tinha que levantar e falava assim: eu me arrependo, Senhor. Uma coisa meio militar, assim, né? Aí falava assim: você que já roubou a caneta do seu amigo, ou pelo menos pegou emprestado, devolveu, tu é ladrão. Quem é ladrão? Aí confessa agora. Todo mundo: eu, Senhor, ladrão. Aí falava assim que Senhor, agora o pessoal que pegou um dinheiro emprestado não devolveu, tu é avarento e tal. Eu, Senhor, avareza, é isso mesmo. Você que já desejou alguém que não é sua esposa, já olhou pra ela, entendeu? Pelo menos pensou em alguma mulher, em algum momento, algum homem adúltero, pecador, fornicador, cheio de demônio. Pessoal, fornicador, Senhor, adúltero, tudo, raio, pá, aleluia. Aí então ele falou assim: homossexualidade, só um, Senhor. Quando ele olhou, desculpa, Senhor, tal. Enfim, era muito fácil você dar uma lista de pecados pra galera. Só que aí a galera foi pensando assim: pô, tem coisas que são complicadas. Por exemplo, a questão da ética mesmo. Por exemplo, tem um teólogo, eu não sei falar o nome do cara, um alemão, um pastor alemão, Dietrich Bonhoeffer, sei lá, uma coisa parecida com isso. Ele tem um livro sobre ética. E nesse livro ele fala que, primeiro, ele faz as confissões de ter mentido pro governo nazista. Ele escondia judeus, ele fazia parte de altas mutretas para ajudar uns camaradinha. E aí ele achava que isso, assim, o ato de mentir é o ato de ocultar a verdade é Deus e tal. Então, ajudar esses caras e não dizer pro governo onde esses judeus estavam era fazer o bem. E sim, as listas de pecados começaram a ficar em desuso também. Só que aí, como é que você diz? Cara, é básico, tem que entender que tu tem que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Só que a palavra amor no nosso tempo é uma desgrama. Desgrama, né? Então, vamos deixar assim. É uma palavra complicada, porque as pessoas têm ideias diferentes do que seja amor. E como o nosso tempo é o tempo do afeto, então tudo que o cara quer, assim, o que me toca, o que eu gosto, eu chamo de amor. É por isso que o cara tem uma relação com outra pessoa, ele fala assim: mas eu amo. Mas o que é rápido assim, você acabou de conhecer, mas já amo. Amor à primeira vista, não é isso? E tem a influência do movimento romântico também, que surge no final dentro da modernidade. E aí você tem todos os ramos de novela e tal. O cara casa-se para viver a grande história de amor. Não perca o grande amor da sua vida. Tá indo embora pelo avião, vai lá
né, na rodoviária e gritam, vai ver, meu amor. E as pessoas ficam achando que vão viver esse tipo de amor. E é complicado pra caramba. O cara diz assim, eu amo meu cachorro, eu amo hambúrguer. Ao mesmo tempo que ele diz, eu amo minha mãe. Então é uma confusão do caramba. Mas o que eu dizer assim, aquilo que eu gosto, aquilo que eu não gosto. Então dizer assim, ama a Deus, eu acho que eu gosto. Mas não obedeço, não me preocupo com isso. Isso não me governa. Isso não entra na minha espiritualidade de fato, no meu cotidiano. E aí o cara diz assim, não, então quando eu amo meu próximo, eu não peco, mas eu amo todo mundo. Eu gosto de todo mundo, eu sou de todo mundo me quer bem. Enfim, esse negócio não me afeta, esse negócio de pecado. Então se falar de pecado para as pessoas, eu falo assim, você ainda tá nessa do pecado e a história do amor? O amor venceu o ódio, love wins. E aí o cara fala assim ainda, mas como que esse tipo de relação fora da heteronormatividade pode ser errado? Se há amor, Deus não é amor, aí fica a grande confusão. Deus é amor, mas é um amor muito bem delimitado, né? Deus diz que aquele que me ama faz a minha vontade, e é por aí que a gente vai tentar entrar aqui. E aí eu estou feliz a gente estar falando de pecado e dando nome aos pecados. Eu acho que é isso, né? Que até na hora de confissão dos pecados o cara fala assim, Senhor, errei, perdoa. Acho que é massa assim, te ajuda a melhorar e a repensar. Eu errei assim, assado. E hoje a gente vai pensar sobre o pecado da ira. E vamos dar nome ao pecado, irado. E eu acho que tem tudo a ver comigo, eu vou dizer porquê, mas antes eu vou orar. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio, de antemão, de poder abrir a Tua Palavra e refletir sobre os Teus mandamentos, Deus. Isso é um privilégio para nós. E nós estamos muito felizes, Pai, por o que Você tem feito nessa igreja. A gente acredita que uma igreja sadia é uma igreja que tenta fugir do pecado e se aproximar do Senhor. É uma igreja que ainda fala de santidade, Pai, é o que nós queremos viver. Então, Senhor, enche nossos corações do Teu amor, para que a gente possa compreender a Tua Palavra. Nos ajuda a crer, Deus, para que a gente possa depois compreender o que o Senhor quer nos dizer. Em nome de Jesus Cristo, amém. Cara, acho que a gente não citou ainda durante essa série que a palavra pecado veio do latim peccatum e significa pisar em falso. Eu acho que, não sei que a gente vai ver a definição, errar o alvo ou pisar em falso. Eu acho que define muito bem o que eu acho que é para o cristianismo a ideia de pecado, de errar. Então tem gente que pensa que pecado é assim, Deus não tem nada para fazer, afinal de contas no céu não passa novela, os caras não lutam kickbox lá, ou lutam. Não sei. Talvez, né? Talvez, quem sabe. Não, a novela não passa, né? Vamos combinar. Não tem um monte de coisa para fazer. Tem gente que imagina que o céu é o quê? Um lugar branco, passou um caule e tudo, entendeu? Tem umas ruas amarelas de ouro, tem casa, tem mansões celestiais, tem ouro, cristal, ou seja, o Itaim Bibi. O céu é Dubai. Mas enfim, não tem muita atração lá, e aí o cara tá lá e Deus falou assim, porra, acho que tô no tédio, vou inventar umas regras, baixar umas normas aqui. Não pode isso, não pode aquilo, tudo mais. E se desobedecer eu vou quebrar o pau, né? E aí o cara aqui embaixo assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo, eu não sou doido de desafiar, até porque eu não quero me ferrar, né? Então o cara tenta obedecer. E aí ele fica tentando medir como é que ele tenta controlar, manipular esse rei que sei o que fazer em Dubai, pra ele se ferrar mesmo. A preocupação dele é com ele mesmo, né? Então o cara tá lá pensando assim, pô, eu não posso pecar porque eu vou irar a Deus e Deus vai ficar puto comigo, né? E aí eu vou me estrepar. Mas no fundo, ele não percebe que o pecar é você danar-se. É se danar-se, né? É a você mesmo. É fazer mal a você mesmo. A gente tá falando da gula aqui. O guloso prejudica quem? Só ele mesmo. Enriquece algum lugar por aí, algum cara que vende qualquer tipo de comida, mas ele só mata ele mesmo, né? Apesar que o irado ele perturba os outros, mas o irado é um cara angustiado, é o iracundo, né? É o cara que não vive, é um cara que está caminhando para a morte, ele está se matando. O pecado é pisar em falso. Então não é dizer que você tem que, hoje eu vou deixar Deus feliz, hoje eu vou deixar o cara lá, igual você agrada seu pai, eu vou lavar o carro do meu pai, o cara vai ficar doido, no final peça a chave do carro dele, lógico,
Com Deus não adianta disso. Tu não vai conseguir impressionar a Deus. Nem pra cima, nem pra baixo. Não adianta tu pagar de santo, que Deus vai falar assim, rapaz, Michele tá... Você viu como é que a Michele tá lá? Rapaz, tá só o tesouro, é anjo, né? Ou então o Timóteo falar assim, rapaz, aquele cara peca tanto que eu assustei. Deus falar, rapaz, eu fiquei chocado. Olhei pro Timóteo, o trem tá feio. Não consegue fazer isso com Deus, velho. Então, na verdade, a Bíblia fala que Deus não muda. Quem muda é você. Pra melhor ou pra pior. O pecado é mudar-se sempre pra baixo, pra pior. E o que o pecado faz, e o que o povo não percebe, é que ele animaliza as pessoas. Esse é o termo. Por isso que o pecado chama de bestialidades. É uma besta quadrada. Mas o ser humano só é plenamente humano quando está em conexão com Deus. O pecado é um afastamento de Deus. Quanto mais pecaminoso o sujeito quanto mais contratos pecaminosos ele faz consigo mesmo, ele vai caminhando para longe de Deus. E ele vai perdendo algo muito importante, a identidade. É por isso que o ser humano não sabe mais o que ele é, ou o que ele pode ser, ou até onde ele pode chegar, ou o que fazer. É por isso que os homens estão confusos sobre a sua masculinidade. As mulheres não sabem mais o que é ser mulher, só se pensa o que é ser macho e fêmea, e mesmo assim de forma muito rasa, e se confunde. E eu achei a terminologia que colocaram agora na sigla GLBTI, que é o indefinido, na verdade eu acho que só o indefinido já dava. Porque expressa muito bem o cara assim, agora eu não sei mais o que sou. Eu cheguei ao ponto de evoluir, ao ponto de me perder. Isso não é evolução. Isso não é o problema da mente aberta, entra tudo, né? Mente aberta, passarinho caga. Eu acho que é o que a sociedade nossa, hiperracional, moderna, chegou a um lugar onde ele não sabe mais dizer o que é. Enfim, gente, é isso que é o pecado. E a ira se manifesta no nosso meio o tempo todo. Inclusive, há até uma celebração da ira. Parece que o homem tem o direito de se irar, o cara bravo. Não, e eu sou assim mesmo. O cara naturaliza o pecado, chamando assim, eu sou assim. A síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim e tudo mais. Eu sou um cara irado, sou um cara puto com a vida. E não mexa comigo antes que eu taque algo. E essa ira, velho, vamos tentar traçar o que seria esse pecado. Ele se manifesta às vezes como um arrebatamento. Não o arrebatamento de Deus, mas o cara é arrebatado dele mesmo. Porque ele perde o controle. Irar-se mesmo é quando o cara perde as estribeiras, né? Assim que a gente fala. O cara fica cego, não é essa a ideia? O cara, assim, tá incontrolável, tá uma besta mesmo, né? E à medida que a impaciência vai aumentando, o cara vai se perdendo. Então tem gente que ira-se o tempo todo por falta de paciência. O cara é inquieto, é impaciente, não consegue esperar as coisas, ele se irrita. Você tem que esperar alguma coisa, ele se irrita. Por exemplo, e é cada vez mais, porque o nosso tempo é acelerado. Há uma aceleração no nosso tempo. Tudo tem que ser muito rápido, dinâmico. Se você posta a foto que você tirou aqui hoje no culto amanhã, você ainda tem que justificar. Coloca assim, de ontem. Enfim, daqui 2 dias você nem posta, porque você fala de ontem, diz assim, não vou nem curtir. Tem que ser no máximo daqui meia hora, né? Pra poder valer. Então essa aceleração mexe com a gente. E a impaciência gera ira nas pessoas, raiva, angústia profunda. E às vezes manifesta de forma violenta. A violência também é algo que vem acompanhado da ira. Quando você deixa essa impaciência, essa angústia de tomar e você responde isso com brutalidade. Com brutalidade. E aí pode ser violência em palavras, em gestos e tudo mais. Comentários. Tipo, eu me senti violentado. Eu tava vindo pra cá, a senhorinha falou assim, ô menino, do hospital ali, uma senhorinha. Mas que legal essa roupa, tem pão que eu não vi alguém com esse negocinho aí, essa fitinha. Eu falei, obrigado senhora. Ela gritando, todo mundo parou pra olhar, né? Você me lembrou o meu avô. E ela já é de idade. Eu falei assim, ainda bem que tá na porta do hospital, né? Eu falei, orei, senhor, já encaminha. Mas eu vou pregar sobre ira. Eu falei assim, obrigado senhor. Obrigado senhora, Deus te abençoe, né? Deus te pague. Enfim, ou até o furor. O furor é quando realmente assim,
a capacidade racional do sujeito se esgota. Ele não consegue mais somar. Tem gente que fica tão bravo que não consegue nem falar. Gagueja, o cara... o cara... E a capacidade de raciocínio vai embora também. O furor faz isso. E o ódio é quando a gente, apesar da raiva e da ira, permanece irado. A ira se estende, hã? A gente fica irado durante muito tempo. Tem gente que tem a capacidade de acumular raiva e ira e ficar nesse... Porque assim, às vezes você é incomodado por algo e vai no topo da sua ira, da raiva, né? E tem gente que permanece lá, fica lá. Pô, curti aqui em cima, tá massa, vou ficar aqui cortando na alta. O cara fica com ódio, às vezes fica pra sempre, viu, bicho? E às vezes a ira se manifesta também na vingança. Quando o cara é capaz de, além de assim, pô, me incomodou, e eu vou planejar uma resposta à altura, ou ainda mais, saca? Tem um padre chamado Cassiano, o cara é de 430, século V, o cara disse assim: a ira é um veneno mortal que cega. E esse veneno mortal, ele tá fazendo alusão a uma cobra do deserto que não pica, mas ela joga um veneno e te cega. É como isso, o cara está envenenado. Envenenado por uma serpente. Ele não consegue mais enxergar as coisas. Mas a origem desse pecado, como de todos os outros, é a mesma. Eu queria frisar isso, que o pecado é muito mais do que a quebra de uma norma. É muito mais do que a incapacidade de cumprir uma tarefa. Porque, pensa assim, ser homem, ser mulher, ser gente, é também uma tarefa, é também um dever. Mas pecar é mais do que isso. É mais do que um rompimento com um código de normas ou um código ético. É mais do que romper uma barreira ética. E também é mais do que deixar de fazer um mandamento. Então o que é esse pecado, cara? É a negação da criaturidade. Eu acho que é aí que mora o cerne do assunto. Porque o pecador, ele está em contradição com o que ele é de fato. Criatura e não criador. E a condição dessa criaturidade agora é de condição de caído. Eu queria só lembrar os pilares da nossa fé, e a gente constrói toda a nossa teologia a partir daí, e que é muito simples, e eu digo isso quase todo domingo, mas é para inculcar mesmo, que é a ideia de criação, que Deus criou todas as coisas, e criou de forma perfeita, a partir do seu poder, da sua vontade, e isso caiu. A queda, a partir do pecado, o que acontece? Há um rompimento das relações entre as pessoas umas com as outras, das pessoas com elas mesmas, e das pessoas com o mundo à sua volta. É por isso que a gente tem tudo esse sistema diabólico funcionando à nossa volta, do qual a gente insiste em manter. E aí tem a ideia de redenção. A ideia não, né? A beleza, a bênção da liberdade, que a gente chama de redenção, que acontece a partir da cruz de Cristo. Tá? O ser humano quer negar a sua posição de ser criatura e criatura em pecado. A pecaminosidade do ser humano. Mas o que isso revela? Revela que o ser humano, tentando negar os seus limites, ele manifesta uma vontade, que essa vontade, que alguns vão chamar de vontade de potência, no caso do Nietzsche, vontade de poder, boa vontade, autônoma e livre, no caso do Kant, no caso de um monte de gente vai citar esse tipo de vontade. Isso é vontade de soberania. Vontade sobre vontade, vontade de soberania. Só que no reino de Deus só há espaço para um soberano. O reino é de Deus, só há espaço para uma coroa. E aí a gente se angustia. Sabe o que uma criança faz quando ela diz assim: eu quero jogar o joguinho do celular agora. Aí o pai fala: não, filho, eu vou usar o celular agora. Não, mas eu quero. Não, mas agora não pode, mas eu quero. Ele fica nesse eu quero. É a vontade de não ter limites. É a vontade de ter prazer ilimitado e outra, de ter poder para ter prazer de forma ilimitada. Toda criança já nasce com esse mal, essa semente maligna, que é a vontade de ser soberana sobre qualquer coisa.
a vontade de vencer qualquer limite, qualquer barreira. Só que esse espaço já ocupa um rei e Deus. É o único ser soberano. Então, o que todo mundo quer, no fundo, é sentar no lugar de Deus. O pecado revela isso sobre nós. Quando a gente fala do pecado, a gente está falando para um ser humano assim, cara, você não pode ser Deus. E isso dói para um cara que acha que é Deus. Talvez ele não racionalizou isso, mas no fundo, é isso que ele quer exercer. Eu quero dominar o que eu puder dominar. E aí, é educativo para a criança você dizer, olha, isso aqui você não domina. Isso aqui você não pode fazer. E ela vai descobrindo os seus limites. Até que ela cai a ficha. Olha, eu sou um ser limitado. Muito limitado. E eu sou um ser que, até o que eu desejo, eu faço besteira com isso. Assim, o bem que eu quero fazer, nem isso eu consigo fazer direito. Né? Como um amigo meu sempre diz, cara, eu tenho tudo para fazer tudo certinho. Todas as condições de possibilidade de fazer o que é correto. E vou lá e faço o que é errado. Aí eu me angustio. O ser humano é capaz de fazer isso. Eu quero fazer isso, tô com vontade de fazer, eu sei que é o certo, mas eu não fiz não, e depois me arrependo ainda. O ser humano, esse ser incapaz, ainda quer dominar tudo. Ele quer ter poder de tudo, e nem o que tem poder para fazer, faz direito. É a condição de pecado do ser humano. O ser humano quer ser Deus, velho. E é por isso que falar de pecado irrita as pessoas. Por isso que falar de pecado mexe com as pessoas. Quando a igreja fala de pecado, ou fala de santidade, o inferno estremece. O inferno, eu tô falando o inferno aqui de cima mesmo. Tá? Não é nem o Flamengo não, viu, gente? É o mal, outro mal. Tá? E eu queria diferenciar agora alguns tipos de ira, tá? E eu queria falar da ira de Deus. Porque Deus também ira. E aí você fala assim, cara, como é que pode então ter alguns versículos que falam que Deus se ira e se a situação é tão ruim assim, tá? E aí tem o livro de Salmos, no capítulo 7, de 10 a 12, quem quiser abrir aí, fica de boa. Se não quiser aqui eu vou ler, tá, velho? Salmos 7, versículo 10 a 12. Diz assim, mano, se liga que é de rocha. O meu escudo é de Deus, que salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Se liga, ó. Um Deus que se ira todos os dias. E aí, meu compadre? Se o homem não se converter, aqui é punk rock, hein? Cuidado. Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. Tudo isso contra aquele que não se converter, aquele que não mudar os seus caminhos. O caminho que vai para Deus, o caminho que não vai para Deus. Não, eu fico impressionado. Como que algumas pessoas dizem assim, cara, na verdade todos os caminhos podem chegar a Deus. Eu sempre ouvi essa idiotice desde pequeno. Agora você chegou na boca de gente que é crente, eu fico abismado. Eu falo assim, pô, cara, você lê um texto desse aqui, dizendo que aquele cara que não se converteu seus caminhos a Deus, a esse Deus aqui, ó, de Isaac, de Jacó, Deus vai trucidar o maluco. Mas enfim, é assunto para outro dia. Mas aqui está dizendo que Deus se ira. E ele não só se ira, fala assim, ó. Um Deus que se ira todos os dias. Ele está falando que é um Deus que está plenamente irado, sempre. Há uma constância de nervos, vamos dizer assim, né, em Deus, contra aqueles que cometem pecado, ou seja, aqueles que se afastam dele. Deus se ira. Então, pecadores na mão de um Deus irado. Cara, mas como é que isso é possível? E eu queria que você pensasse o seguinte, Deus é amor, plenamente amor. E Deus é o Deus que ama todos os dias, o tempo todo. Deus não muda. Deus é o ser que concentra em si mesmo, não de forma contraditória, não de forma oposta, e não de forma, mas de forma paradoxal. Deus é um Deus que, ao mesmo tempo que odeia, e odeia de forma perfeita, e o ódio é direcionado de forma perfeita, e ama de forma plena e perfeita ao mesmo tempo. Nós não conseguimos compreender isso porque nós não sabemos fazer a mesma coisa. Nós não sabemos amar e odiar. Ou nós amamos ou odiamos. E às vezes quando a gente vai corrigir alguém, se não for em amor, a gente não manifesta nada da justiça de Deus, porque a justiça dos homens são trapo de imundícia. E eu queria só dizer sobre isso assim,
que quando as pessoas ficam indignadas com a injustiça, o que elas fazem? Elas se irritam, e aí se iram, se enchem de ódio, e aí tem um discurso do ressentimento. E ele não mais milita pela justiça. Ele dá vazão a algo que é do ser humano, a violência que há em nós, a agressividade que há em nós, que a gente quer liberar. E tudo que a gente quer e sonha é ter uma causa justa para poder liberar a minha violência. E isso explica porque um pai de família que cuida dos filhos, que é uma pessoa amorosa, vê um ladrão na rua, o pessoal batendo, ele vai lá e dá umas 2 sapatadas para ver o cara morrer. Como que alguém que não mata uma barata participa de um linchamento? O cara dá vazão, fala assim, esse momento aqui é um momento amoral. Não há moral. Ninguém nos punirá, é justo, é correto. Essa é a guerra do povo, temos que eliminá-lo. E no fundo, se a gente ceder essa tentação, sempre há o inimigo a ser combatido. Sempre vai haver o jihad, a guerra santa. Não é isso? Aí o cara tá lá assim, ó, dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair, porque a causa é justa, ou a causa é do povo, é pela minha família. Tem cara que fala assim, de quem tocar num parente meu. No fundo ele tá assim, Deus, manda alguém tocar. Eu tô doido pra dar umas pauladas. Nunca pude, sempre tá errado. Você briga em casa, a mãe briga. Não briga com seu irmão não, menino. Briga no colégio, toma ocorrência. Aí, nesse momento não, tocou num parente meu. Aí de quem ia falar o quê? Vamos bater, deixamos o pessoal indo. Vamos lá. Trapo de imundícia. Trapo de imundícia, cara. Mas Deus se ira. E aí você vai encontrar na Bíblia toda, velho, muitos textos sobre a ira de Deus. Eu não vou entrar muito por aí não. Mas eu queria que você pensasse nisso. Deus é Deus que se ira perfeitamente. E ama perfeitamente, ao mesmo tempo. Por isso ele é Deus. Mas aí, cara, tem a nossa ira. A ira dos homens. E aí, Efésios 4, 26, 27 diz assim: irai-vos e não pequeis. E aí que mora o bagulho. Porque e não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Vou de trás para frente. Então há um jeito de irar sem deixar o diabo tomar conta de você. Apesar de conta é o seguinte, o diabo não precisa muito tomar conta de você. O diabo às vezes fica com inveja de nós. Ele fala assim, pô cara, tô aí há 1000 anos, todo trabalhado na maldade, e os caras chegou agora, já tá arrepiando aí. Porque assim, não sei como é que o diabo funciona também, né? Mas igual eu morei em Porto Velho uma época, e aí um dia, cara, eu fiquei irado com o diabo, inclusive. Fiquei puto, porque é muito desorganizado esse povo, cara. Porque os caras foram numa casa que a gente morava, uma base missionária, cheia de hippie, punk. O cara chegou lá, uma demoniada, 7 horas da manhã, no domingo. Aí o pessoal acordou lá, ô peruco, chegou um demônio aí, cara. Vai lá. Aí eu acordei, tinha um maluco um hippie falando isso. Falei assim, cara, que demônio, mano. Não, chegou um demônio mesmo, cara. Vai lá. Chegamos lá, tava os caras lá, tentando expulsar o demônio. Pô, velho, você aí, que é crente, expulsa o demônio dessa mulher que tá enchendo o saco 7 horas da manhã, bicho. Aí, fomos lá, eu parei, falei, não, deixa eu tomar um café primeiro, bicho. Essa meta demorada faz tempo, mas meia hora não. Fomos lá, tomamos um café. Quando a gente voltou, tava lá, o bicho rosnando e tal. Aí falou, vamos conversar, vamos tratar com dignidade. A gente custa receber um visitante, quando vem alguém, vamos. Senta aí, quer um café, quer não? Quer não quer café, tudo bem, não tem problema. Mas eu falei assim, cara, vamos conversar um negócio aqui. Olha pra esse povo aqui. Você quer perturbar esse povo aqui? Esse povo aqui já é perturbado, velho. Olha só, daqui a pouco começa a escola dominical, hoje é domingo, só pra você saber. Vai ter um monte de culto rolando, vai lá, mano, lá que é seu foco. Eu falei assim, bicho, tá faltando um planejamento aí. Tem que fazer uma ação estratégica, não vai funcionar isso aqui. E você acha mesmo que ficar aqui com essa mulher aqui, o que você espera disso? Que resultado você quer chegar, bicho? Falta organização. O Dan aí, que é do coach, acho que o pessoal lá precisa de uma dica, mas hoje não é sobre demônio não, é sobre ira. Irei não pequeis, ó. Tem como você irar sem dar lugar pro diabo ainda. Tem como você irar
e não deixar o sol se pôr sobre isso, ou seja, controlar a sua ira. Irar sem pecar. Eu acho que a dica já está logo aí, porque não irritar-se não é possível. É aí que está o negócio, cara. O problema não é essa ira momentânea que vem, que te aperta, que te enche, alguém que te enche o saco. Tem vizinho, né, que o cara cheira a ira, você olha pro cara, você já fecha o punho. Mas há como você domar isso. Só que como a gente tem dito aqui o tempo todo, eu acho que isso só não é possível sozinho. O ser humano, cara, ele não doma a si mesmo. E aí, por exemplo, eu tava pesquisando essa semana técnicas de gente que ensina a controlar a ira. Aí o pessoal da meditação tá dizendo assim. Cara, você tem que, primeiro, aí coloca a dica da musiquinha, já me irritou logo de cara. Se eu tiver puto, for ouvir isso, cara, eu quebro o som. Um passarinho nojento. Sabe aquele programa de crente antigo que tem uma paisagem horrível? O cara pegou lá no Google, e aí as cachoeiras, e o cara falou um negócio nada a ver, discurso de Miss Universo, faço bem, e a cachoeira descendo. Cara, tem nada mais irritante que isso. Aí a dica é essa. Aí você fala assim, esvazia sua mente. Ah, tá. Eu tô puto, cara, que eu penso em nada. Muito fácil, né? Isso vai resolver alguma coisa? Eu acho que assim, o cristianismo faz o contrário. O cristianismo te manda você enfrentar os seus problemas. Manda resistir o cão, né? Que é ele que foge. Porque isso é entorpecer sem álcool. Se eu não quero pensar em nada, eu tomo uísque. Não vou ouvir musiquinha de passarinho, não. Se não quer pensar em nada, vamos chapar, irmão. Em nome de Jesus. Mas olha só. Isso não funciona. Não funciona. Porque você não aprende a lidar com as coisas que te irritam. E aí a gente vai chegar lá, ó. Eu acho que a gente não deve achar uma forma em Deus, não deixar o sol se pôr sobre essa ira, para que isso não se transforme em ódio, isso não seja um pecado, e aí se o diabo vem fazer morada em nós, porque é o que acontece na sequência. Lógico que a gente não é perfeito, velho, e a gente perde o controle várias vezes. E eu queria ler mais um versículo de Tiago 1, e Tiago é sempre punk rock. Quando estiver alegre demais, lê Tiago que vai acabar com sua festa. Eu vou ler só um trechinho aqui que diz assim, velho. Tiago 1, versículo 19 e 20. Sabe isto, meus irmãos amados? Quando o cara fala assim, ele vai te dar uma rasteira, fica ligado. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Eu vou te dizer uma coisa, velho. Todo cara que acumula ódio político e discursa puto com as injustiças, não bota fé, não. Bota fé naqueles caras que colocam fé na justiça de Deus. Tardio em irar-se. Não desce do salto, digamos que é isso. Uma linguagem meio de trava, né? Tardio em irar-se. Tardio em irar-se. Cara, eu queria só pra exemplificar, dar o exemplo de Moisés. Eu vou ler aqui, Êxodo 2, de 11 a 13. Vocês viram que eu estou usando vários textos? É porque a Bíblia só fala de ira. E aí diz assim, ó. Ora, aconteceu naqueles dias, sendo Moisés já homem, e isso aqui é massa só, para outro dia, que Moisés, então, não nasceu homem. Nesse momento que ele já era homem, a gente pode conversar outro dia sobre tornar-se homem. Saiu a ter com seus irmãos e atentou-se para suas cargas. E viu um egípcio que feria um hebreu dentre seus irmãos. Olhou para o lado, olhou para o outro, vendo que havia ninguém ali, matou o egípcio. E escondendo na areia, tornou-se a sair no dia seguinte. E eis que 2 hebreus contendiam. E perguntou o que faziam à justiça. Por que feres teu próximo? Cara, Moisés, que parece pelos textos, é um cara meio sonso, não sabe nem falar direito. Lembra alguns irmãos amados. Mas enfim, o cara ficou indignado em ver a injustiça. E ele foi lá e matou um sujeito. Esse cara é o mesmo cara que depois passou um processo terrível de discipulado com Deus e com o povo, nojento. E aí ele roda com esse pessoal no deserto, tira esse pessoal lá do Egito. E aí depois, anos depois, tem outro texto de Números que cita, parece que o outro cara, olha só. Ora, Moisés era um homem muito manso
mais do que todos os homens que havia na terra. O que a experiência faz com a pessoa? A caminhada no deserto, o caminhar de perto com Deus, ver o que Deus faz. Então, a notícia que fica para você: é possível vencer esse falta de controle. E o que eu estou dizendo aqui não é para você tomar o controle da sua vida, as rédeas do seu caminho, não. Entregar o controle para Deus. Moisés aqui em Números já é um cara muito mais experimentado na fé. É por isso que o cara chegou ao ponto, o cara que já assassinou alguém no impulso da ira, o cara olhou para um lado, olhou para o outro, foi lá e matou, sem planejamento nenhum. Ele devia ter voltado para casa, planejado, não, estava na ira e matou o fulano. Agora é o cara mais manso dentre os homens. É o que Deus faz com as pessoas, velho. Então nosso temperamento tem que ser controlado por Deus. É isso, cara. Deus quer dominar a sua vida e te mostrar os seus limites, te dizer: você não vai reinar, tu não é Deus. Tu não deve ter poder sobre a vida das pessoas, tu não deve matar ninguém. Tu deve confiar na justiça de Deus. Saca? Ou não saca? Cara, outro é João. O Joãozinho. E João é massa pra caramba. João teve uma família altamente comprometida com o reino de Deus. Foi irmão, a mãe aparece, teu pai aparece no... A família do cara ficou totalmente destruída quando passou Jesus por ela. Jesus recontratou e levou o cara para outro caminho. E o cara chega a virar bispo depois e tudo mais, né, da igreja. E o evangelho de João, cara, eu gosto de todos. Vou falar heresia, que tem um que é mais massa não, mas eu digo isso lá fora. Mas João é muito doido, velho. Eita. Também que eu não falei a heresia. Saquei. Vou dar um exemplo logo. Cara, João é um cara que disse assim em Lucas 9,54. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram, Tiago e João, o mesmo, por isso que o Tiago é tenso, amigo do João, disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los? Como aconteceu com Elias fez uma vez. João e Tiago queriam destruir toda uma aldeia de samaritanos. E nem parece a mesma pessoa que escreve no começo do evangelho assim: meus filhinhos. E o evangelho todo é chamado assim, o apóstolo do amor, João Love. O discípulo amado. O cara que você olha assim, você já, pô, é João é tenso, João conquista a galera. Mas nem sempre foi assim. João chegou e falou assim: ó, esse cara tem poder, esse tal de Jesus aí, curando neguinha a roda aí. Chegou lá, tinha os samaritanos, e aí Jesus, vamos mandar queimar essa raça aí. Esse mesmo cara depois chega com essa mansidão toda e vira o apóstolo do amor, cara. Deus transforma as pessoas, velho. E de forma contínua. Uma coisa que a gente costuma perceber, que acha que assim, a transformação na vida das pessoas, até mesmo na vida de Pedro, cara, que a um certo momento que ele compreende mesmo que é Jesus, a confissão de Pedro, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Antes não, é um processo mesmo. Eles chamavam Cristo de mestre, depois de profeta. Depois que eles entenderam quem era aquele cara: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, é sobre essa rocha fundada a igreja de Deus. Cristo como o Cristo, o Messias enviado por Deus. Aquele que veio libertar todos do cativeiro, do pecado, da morte, do mal. Né? Foi um processo de conversão. E eu queria desafiar você, cara, a deixar Deus continuar trabalhando na sua vida. Por mais que tu seja velho de casa já, o que daria até mais vergonha, né? Então, Deus precisa trabalhar isso em você, cara, para você dominar-se. E eu queria dizer aqui o meu exemplo também. Eu já andei muito irado. Um dia a minha esposa viu, a gente estava indo num lugar, inclusive, no que eu ia fazer lá? Se eu não me engano, eu ia palestrar, eu ia falar de Deus, algum lugar, como sempre. E eu sei que aí o motorista, bicho, esses motoristas desses ônibus pequenininhos, esses caras costumam ser tensos. Eles não servem muito a Deus, não. E aí eu dei sinal, e o cara passou do sinal que eu ia descer muito. Eu falei: cara, não vai parar, não? E ele lá assoviando ainda, bicho. Quando eu vi, não, né? Eu vi bem. Eu pulei a roleta, fui lá, segurei o cara. Para, não vou nem falar o que eu disse. Mas eu tava ficando irado, embrutecido. Eu acordava uma certa época da minha vida já assim. Acordava e aí, contra quem? Cara, e Deus tem feito, eu aguento cada coisa, hoje não vou citar, mas Deus tem feito uma coisa muito massa na minha vida. E é muito bom você fazer uma situação de estresse intensa e você conseguir vencer. E é massa porque a ira causa ressentimento nas pessoas, velho.
É como, acho que Rui Barbosa, que diz que odiar o outro é tomar um veneno e esperar que o outro morra. Que às vezes o cara que você odeia tá lá em casa agora de boa, né? Vendo Faustão. Quer dizer, aí não é tão de boa, né? Tá lá no tédio, mas... sei lá onde o cara esteja, você aí... Isso causa úlcera, velho. O nome que a psicologia dá pra isso, cara, é complacência somática. Nome doido, pra dizer um negócio muito simples. Que é o seu corpo começa a sentir que o seu ser tá tomado por uma coisa, um veneno. E você começa a somatizar isso. E há pesquisas aí dizendo que tem gente que morre mais cedo, não se cura das doenças ou cria doenças por profundo esse sentimento maligno habitando o cara. E é doido pensar o seguinte, velho, que é possível vencer a ira. E eu queria dar só algumas dicas de como você pode vencer, pra não ficar só nessa. Eu sei que é ruim, mas como é que eu faço? Eu que sou um cara irado. Admitir que tá irado. Porque às vezes o cara tá puto, você fala, porra, você tá nervoso? Tô não! Tô não, rapaz! Agora eu fiquei, que você perguntou. É muito comum, né, amor? Tô bravo, não! Sei nem o que é isso, pá! Nunca vai falar isso. Admitir que tá irado, que realmente eu não tô bem não, cara. Porque você começa a fazer um estágio que é de se indagar e racionalizar um pouco essa raiva. Porque ela tenta, através de tirar da razão. Se indagar te faz voltar pro lugar e falar assim, cara, eu sei que eu tô irado. Se você admitiu isso, tome alguns cuidados, não toma uma decisão precipitada, não faça nada, não mata o egípcio. Sacou? Indagar-se. Eu acho que algumas perguntas valem. Tipo, por que eu fiquei tão bravo com a atitude daquela pessoa? Por que isso me irritou tanto? Porque, olha, tem uma mulher que eu gosto, que chama Hannah Arendt. Ela diz assim, a violência é um ciclo. O ciclo da ignorância. E se eu pego algo, taco aqui no Bob, ele devolve se ele quiser. Eu ofendi. Mas ele pode aceitar, ou seja, afetar-se ou não. É tipo quando alguém fala pra você assim, dá um exemplo esdrúxulo, fala assim, ô Eduardo, seu nome tem D, cara. Tem D no seu nome. E daí? Isso não me afeta em nada. Isso não chega a mim. Porque isso não é uma questão pra mim. Meu nome ter D ou não, ter E, a letra A, isso não me afeta. Agora, se ele fala assim, não, mas D pode ser D de demo, de doido, de sei lá. Não gostei não, cara. Aí o cara guarda. Vou devolver. O nome do Bob tem B, hein? Mas você pode dizer o seguinte, cara. Joga a bola pra você e você não devolve. Você tá quebrando um ciclo. Porque se eu jogo isso aqui, pensa, eu jogo algo no cara. E essa coisa faz uma trajetória. É o que irrita a gente, né? E aí o cara traz de volta. Nós estamos só estendendo a trajetória e o ciclo que a ofensa circula no mundo. Você se torna não só reprodutor, mas produtor também. Tu começa uma nova trajetória para a ofensa, de volta para algum lugar. Quebrar o ciclo, dizer não, cara, isso não vai me afetar. Mas isso revela muita coisa sobre nós. Porque eu acho que outra dica é investigar-se. Por que quando o cara diz isso me afeta tanto? Por que isso me afeta tanto? Por que quando o cara faz isso, eu fico tão indignado? E repare que talvez as pessoas que você mais ama são as que mais te irritam, que te iram. Relação pai, mãe, filho, irmão, cunhado, sogra, então vamos deixar abaixo. Mas quando a gente se relaciona com gente que a gente gosta, a gente abre para essa pessoa. E aí ela tem a capacidade de mexer mais lá dentro da gente. Por isso que é mais fácil você se irar e às vezes até é mais difícil de perdoar. Porque as feridas são mais profundas. Você abre o peito para a pessoa. Ela te conquista, você abre mais. Te conquista, mas você abre mais. Aí a pessoa tem a capacidade de ir lá dentro. Às vezes ela te machuca lá no âmago. E aí você fala assim, mas aí dói tanto, é mais difícil de perdoar essas pessoas. Então a gente tem que tomar cuidado e investigar-se também. Por que quando a pessoa faz isso, diz isso, ou nessa situação isso me irrita tanto? Isso é importante, cara. Eu queria citar o pensamento de Joana de Ângeles, que diz assim, a raiva é o lançamento de uma cortina de fumaça sobre nossos próprios defeitos,
a fim de que eles não sejam perseguidos pelos outros. Às vezes é isso que a gente faz. Há tantas feridas em nós, o jeito mais fácil de esconder isso é ficando puto toda vez que as pessoas se aproximam. Iracundo, o cara já acorda com aquela chanfrada. No fundo, ele quer fazer cara feia para que ninguém se aproxime e perceba a multidão de coisas para se resolver. Eu não estou dizendo aqui para você aceitar todo tipo de injúria, todo tipo de maledicência, de ignorância, mas que você saiba o seguinte, cara, que no mundo que a gente vive, a ofensa faz parte do pacote moral das pessoas. E você vai ter que lidar com isso mais cedo ou mais tarde. Se a sua resposta for só de ira e de violência, tu não vai conseguir controlar isso antes do sol se pôr de forma nenhuma. Logo à noite ainda vai vir alguém. E aí tu vai viver dominado pelo diabo, como diz Tiago. Vai endiabar-se, encapetar-se. Porque tu vai ter que ficar indignado o tempo todo, que as pessoas elas gostam de ofender. Inclusive aqueles que são mais afetados, aí que eles gostam mesmo. Lembra no colégio aqueles da turma? Que o cara olhava assim, pô, o cara ali, quando a gente chama ele disso, ele fica louco. É por isso que eu chamo ainda mais. A maldade, que eu quero ver ele indignado. Então, cara, o que você pode fazer não é mudar o mundo, mas você pode mudar o que há em você. Temperar-se com Deus. E eu quero desafiar você, velho. Não é domar seus sentimentos, mas ser domado por Deus. E a palavra é domar mesmo, como faço um cavalo. Desculpa aí, não fique irado não. Mas ser dominado por Deus. E é possível, cara. É possível. Eu queria que a gente orasse junto, velho. Pra gente poder entregar nossos caminhos a Jesus.